Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 22 de abril. Olha, eu vou direto ao ponto, deixa eu só passar um recado. Eu tô devendo uma live para vocês, vai acontecer amanhã, quinta-feira, 4 horas da tarde, beleza? Então, eu ia fazer uma live ontem, terça-feira, acabei não fazendo. Então vou deixar essa live para amanhã, sem falta. Quinta-feira, 4 horas da tarde. Aguardo vocês aqui para a gente trocar aquela ideia ao vivo. Tô sentindo falta de vocês. Vamos direto ao ponto? Vencemos a Chapecoense por 1-0, jogo de ida da Copa do Brasil. Temos muitas coisas boas para conversar. O Botafogo não perde há 7 jogos, tá bom? 5 com Franklin, 2 com Belão, e a gente vai conversar sobre essa partida ontem. E na segunda parte do vídeo eu vou falar sobre John Textor, que teve marcando presença, deu declarações importantes e parece que realmente agora pode ser o fim da era John Textor no Botafogo. Palavras dele, tá bom? Deu a entender ali que pode estar de saída do Botafogo. A gente vai trazer aqui todas as falas do John Textor, tudo isso agora, hein? Deixa o like da vitória, hein? Por favor, aquele like da vitória. Estamos invicto com o like da vitória. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Eu conto sempre com a ajuda de vocês. Primeiramente, eu quero dar os parabéns aqui para a torcida do Botafogo, 26 mil ontem, no estádio Newton Santos, fazendo uma festa linda, cantando, apoiando o time, como deve ser. Então, parabéns para a torcida, compareceu, e é isso, a gente tem que apoiar, os jogadores não têm culpa, o Franklin, a comissão técnica, nós, torcedores, a gente tem que fazer a nossa parte em busca de coisas grandes nessa temporada. Eu falei para vocês aqui ontem no pré-jogo, eu falei, quem acompanha o canal sabe, não vai ser um jogo fácil, vai ser totalmente diferente do que foi sábado pelo Brasileiro. Tinham torcedores aqui no canal, em grupos do WhatsApp que eu participo, não, o Botafogo vai golear. Eu falei, gente, vai ser um jogo, se a gente golear, beleza, mas vai ser diferente, e realmente foi, né? Um jogo complicado, e o Botafogo venceu ali nos acréscimos 1-0, gol do Alex Telles. Jogo de volta, dia 14 de maio, lá na Arena Condá. O Botafogo leva uma pequena vantagem. A Chapecoense agora vai ter que vir para cima. E é o jogo que a gente gosta, né? Vai ter espaço para a gente fazer mais gols, tá bom? Como eu disse lá no começo, o Botafogo tá a 7 jogos sem perder. 2 com Belão, 5 com Franklin. E agora é isso, tá? E vamos para cima em busca de mais evolução. E não sofremos gols. Ontem o Botafogo, depois de 14 jogos, não sofreu gols. Deixa eu dar um recado aqui para a galera de Brasília que me acompanha. Marca presença sábado no Mané Garrincha, hein? O Botafogo vai jogar contra o Internacional, jogo pelo Brasileiro, lá em Brasília, sábado. Parabéns para Brasília. Ontem foi aniversário de Brasília. Vão ganhar aí um presentão, os botafoguenses. Vai para o estádio sábado, pelo amor de Deus, para apoiar o nosso glorioso. Olha, ontem, falando aqui, vou fazer um resumo do jogo, tá? Porque na segunda parte do vídeo eu quero falar do Textor. Ontem ele foi com uma escalação ali mista, fizeram uma pergunta para ele na coletiva, ele não gostou. Ele falou que a torcida, ele não falou da torcida, peço perdão. Da torcida eu que vou falar. Porque ele deu uma resposta na coletiva ontem, o Franklin, dizendo que não tem time titular. Todo o elenco é titular. Ele conta com todos os jogadores. Ele ficou muito chateado ali, bravo, com a pergunta que fizeram para ele, falando, não, porque a torcida do Botafogo ela vem para o estádio para ver o time titular, e você mexeu no time, você botou um time misto. Ele não gostou dessa pergunta, e aí eu vou dar um recado para a torcida, porque realmente eu vi antes do jogo alguns torcedores do Botafogo reclamando, não, porque
a gente vem no estádio, a gente quer ver o time titular. Gente, o Botafogo tem várias competições, o Botafogo não pode estourar jogadores, tem que fazer um rodízio, o Botafogo tem elenco para isso, e ontem ele mexeu no time, ele botou o Ferrarese com Bastos, ele botou o Caio Roque na esquerda, ele botou o Alan, Montoro, Kadir. Uma coisa que me chama a atenção, ele não relacionou o Vidalba nem o Santi, nem ficaram no banco. Mais uma vez o Santi nem relacionado foi, e o Vidalba também ficou fora. Então, assim, por exemplo, o Tuco Correia, eu acho que o Vidalba não pode ficar fora da lista dos relacionados para o Tuco Correia. Eu acho que o Santi, isso é uma opinião minha, não pode ficar fora da lista dos relacionados para o Tuco Correia. Então ele tem que rever isso, tá? Porque eu acho que ontem o próprio Vidalba ali no segundo tempo fez falta para entrar. E quando saiu a escalação, né? Ele botou Neto, Vitinho, Ferrarese, Bastos na esquerda, Caio Roque, Alan, Danilo, Montoro, Júnior Santos, Matheus Martins e o Kadir lá na frente. Eu até achei que o meio-campo pudesse ficar lento. Eu falei, cara, vai depender do Montoro, da dinâmica que ele vai dar, porque se o Montoro ficar prendendo a bola, se o Montoro ficar tocando a bola para o lado, vai ficar o meio-campo lento e a Chapecoense vai jogar fechada. A Chapecoense ontem jogou ali com uma linha de 5, 3 zagueiros, uma linha de 5 lá atrás, mais à frente uma linha de 4. O Fábio Matias mexeu muito na equipe da Chapecoense, que deu trabalho pra gente ontem, teve chances no jogo, soube se defender. Tanto é que o Botafogo foi fazer o gol só nos acréscimos. O goleiro Neto foi titular pela terceira vez seguida. Eu falei ontem no pré-jogo que eu estava curioso para ver como é que o Neto ia se comportar diante do torcedor no estádio Newton Santos. Eu achei que o Neto, me dá uma agonia ver o Neto, ele não sai do gol. Isso me dá uma agonia, porque o Neto, ele tem que sair do gol. E ontem ele estava nervoso, era nítido isso. Teve ali aos 10 minutos do primeiro tempo o lance com o Alan. Ele tomou a bola nas costas, depois o Alan conseguiu recuperar, mas o Alan, ele estava esperando o Neto sair do gol. Teve até uma discussão ali rápida entre os dois. Então, assim, o jeito que o Botafogo estava jogando também, principalmente no primeiro tempo, é muito arriscado, né? Tava 3 contra 3 o tempo todo, sem sobra. Então, o Neto, ele tinha que jogar um pouco mais adiantado. Ele não estava saindo do gol. Até mesmo no segundo tempo. Teve um lance lá com o Alex Telles no segundo tempo, deu até um esporro nele também, porque o Neto me dá uma agonia ver o goleiro ali, sai do gol, pelo amor de Deus. É um outro time já do Botafogo, nós temos um técnico, Franklin Carvalho, começou ali com os jogos, que foi até chamado de burro contra o Coritiba, a gente fez críticas aqui no canal também, mas a gente tem técnico, tá? O time do Botafogo hoje já mudou muito, é um time dinâmico, com volume, é um time que ontem foi misto, com várias mudanças, mas o Botafogo ali com muito volume de jogo. Só para vocês terem uma ideia, 19 finalizações no jogo, 68% de posse de bola. Dessas 19 finalizações no jogo, 4 no gol, 5 grandes chances criadas. O Botafogo ontem ele pecou muito nas definições. O Botafogo perdeu muitos gols que não pode perder. Eu gosto muito do Júnior Santos, mas, gente, não dá, né? O Júnior Santos, ele perde 10 gols para fazer 1. Ontem, ele errou tudo. Tanto é que ele foi substituído no segundo tempo. Para não falar que o Júnior Santos ontem não errou tudo, teve um lance ali aos 6 minutos do primeiro tempo que ele cruzou para o Kadir, que chutou na trave. Então foi o único lance ali do Júnior Santos mesmo interessante. Não dá para o Júnior Santos ficar perdendo gols da maneira que ele perde. Ah, mas ele faz, tudo bem, mas ele perde 10 para fazer 1. Realmente eu fico bem irritado com essas situações aí do Júnior Santos. Agora, Matheus Martins estava bem marcado ontem, foi um jogador isolado também pela esquerda, mas quando ele foi substituído no segundo tempo, o Botafogo sentiu falta do Matheus Martins, porque aquele ponta, né, para entrar para dentro, e quando o Matheus Martins saiu, mesmo ele jogando mal, não foi tão bem, estava marcado, estava isolado, mas o time sente falta desse ponta para ir para dentro, né? Porque isso preocupa o adversário. Então, quando o Matheus Martins ele sai no segundo tempo, o Botafogo sente falta, mesmo ele não jogando tão bem.
Claro, ele estava bem marcado, mas teve lances no primeiro tempo do Matheus Martins, que era o lance para você fazer 1-2, aqueles toques ali rápidos, e ele tentava driblar, ele tentava resolver sozinho, não dá, né? E não era só ele, o próprio Danilo, tá? Eu achei que o Danilo ontem jogou abaixo. Não é que o Danilo foi mal, mas o Danilo jogou abaixo. Teve um lance no primeiro tempo que o Danilo chutou para o alto, se ele toca para dentro da área, o Júnior Santos está sozinho para fazer o gol. Então, no primeiro tempo ali, eu percebi alguns jogadores do Botafogo errando, tentando resolver sozinho, podendo tocar a bola para o companheiro melhor posicionado, tá bom? Então, assim, o Vitinho, a galera fala muito mal do Vitinho, né? Eu defendo ele aqui. Cara, o Vitinho, ele erra. Ele pode ter os defeitos que for, mas ele tenta o jogo todo. E no finalzinho ali ele foi premiado, ele que fez o cruzamento para o gol do Alex Telles nos acréscimos. Então, assim, o Vitinho, ele tem os defeitos dele, ele erra alguns cruzamentos, ele perde gols, mas o Vitinho, ele tenta o jogo todo. Por isso que eu sou fã, gosto muito do Vitinho. Gostei do Alan, bem mais uma vez. A questão do Alan é aquela situação, né? O Alan, o problema dele é sequência de jogos. No jogo anterior, ele ficou no banco, ele descansou e ontem ele estava bem. O problema é ele jogar em sequência. Esse sempre foi o problema do Alan. E assim, o Kadir foi titular ontem. O Kadir está evoluindo muito. Desde o Belão, aqueles jogos ali que o Belão ficou à frente do Botafogo, o Kadir correu muito. Quando ele foi substituído, eu vi muita gente reclamando, mas o Kadir, gente, estava cansado. Ah, mas ele só tem 18 anos, mas ele cansa também, correu o jogo todo, se movimentando muito bem. Ele está evoluindo, tá? O Kadir está evoluindo muito. Errou passes, errou ali algumas conclusões, faz parte também, é um garoto que vai evoluir. Ferrarese e Bastos jogaram muito. O gol do Botafogo começa com Bastos lá atrás. O Ferrarese também toda hora aparecendo lá na frente para ajudar o time. É um zagueiro que quebra linhas. Estou gostando muito do Ferrarese. Eu confesso que quando o Botafogo contratou, eu fiquei um pouco ali na dúvida, porque o Ferrarese no São Paulo teve altos e baixos. E aqui no Botafogo o Ferrarese está jogando muito. Ontem a gente nem sentiu falta do Barbosa, que estava no banco. O Bastos também jogou muito. O Bastos participou do primeiro gol, começou desde lá de trás. Então a dupla de zaga ontem, muito bem mesmo. O Montoro, eu fiz um vídeo aqui falando sobre ele, o Santi, um dia desse. Eu falei que quando um jogar, o outro vai ficar no banco. O Santi nem relacionado foi. E eu disse que o Montoro e o Santi, a partir de agora, vão jogar por dentro, pelo meio. E ontem o Montoro foi titular, jogando por dentro, jogando pelo meio, jogou muita bola, jogou sério, não ficou fazendo firula, não ficou passando o pé em cima da bola. O Montoro ajudou na marcação. O Montoro joga muito, ele tem que querer, é a postura. O que eu sempre reclamei do Montoro não é a qualidade dele. Ele joga muita bola. O que eu reclamo do Montoro é a postura dele, com e sem a bola. De ficar prendendo, de ficar tocando para o lado, de quando precisar marcar, tem que marcar, tem que roubar a bola, porque nenhum jogador tem passe livre. Ah, eu jogo muito, eu sou camisa 10, então não vou marcar ninguém. Não existe isso hoje no futebol. Você tem que jogar e você tem que marcar. Então vai muito da postura do Montoro. Ontem jogou ali sério, e jogou muito. Eu confesso para vocês que ontem eu só não gostei do Caio Roque. Essa contratação, o lateral esquerdo do Botafogo, foi titular ontem. Eu não estou gostando do Caio Roque. Ele chega no Botafogo como lateral ofensivo e ele não está gerando nada para a gente lá na frente. Ele está com medo de jogar. Ele não parte para cima. Ele fica dando passes ali para o lado, para trás. Fica fazendo aquele futebol burocrático, né? O Caio Roque pega a bola, toca para o lado e toca para trás. Não tenta partir para cima. Uma pena, porque o Caio Roque, ele está tendo chance, mais uma vez, de vestir a camisa de um clube grande. Ele veio da Portuguesa de São Paulo, jogando o Campeonato Paulista. É a grande chance da vida dele e ele está com medo de jogar. Não marca ninguém, lá atrás, defensivamente, não marca ninguém. Eu lembro que quando o Cuiabano chegou no Botafogo, o Cuiabano, a torcida do Grêmio, não gostava dele. E o Cuiabano chegou aqui correndo, jogando, marcando, dando a vida.
Então, assim, é isso que o Caio Roque tem que fazer. Vai para cima, dá a vida. Tá defendendo a camisa do Botafogo, é sua grande chance. Então, eu não tô gostando do Caio Roque por enquanto. E ali no segundo tempo entraram o Alex Telles, que fez o gol da vitória de cabeça, o primeiro gol dele de cabeça na carreira. Ele falou isso ontem, depois do jogo. Arthur Cabral, Edenilson, Medina e Correia. Vejo muitos torcedores reclamando do Correia. Repito, eu acho que o time todo ontem foi bem, na minha opinião. Até os jogadores que entraram, tirando o Caio Roque, que eu não gostei. O Tuco Correia é um jogador inteligente, fica fazendo ali aquele para-brisa, né? Entra na área, sai da área. Mas eu confesso para vocês também que eu não consigo mais olhar para o Tuco Correia e enxergar aquele jogador que até ano passado eu tinha esperança nele. Tomara que dê a volta por cima, mas eu também não tenho paciência mais para o Correia. Fiz um vídeo aqui no canal essa semana também, falando que tem jogadores que vão entrar, porque o Botafogo está querendo se livrar, o Botafogo está querendo vender. O Neto é um, o Correia é outro, o Barreira, que não entrou ontem, também é outro. Então, assim, não dá para o Vidalba e não dá para o Santi não serem relacionados, para o Correia ser relacionado. Realmente, o Correia gerando críticas aí do torcedor que não tem mais paciência com ele. Então é isso, o Botafogo criou bastante chances, o Botafogo poderia ter vencido tranquilamente, o Botafogo também sofreu alguns sustos ali atrás. O goleiro da Chapecoense salvou o lance em cima da linha do Vitinho. O Vitinho não dá sorte para fazer gol, né? Teve bola na trave do Montoro, teve bola na trave também da Chapecoense, do Enio, ex-jogador do Botafogo, deixou o Ferrarese na saudade, chutou de fora da área e a bola bateu na trave. Enfim, teve chances ali também a Chapecoense, mas o Botafogo criou muito mais, perdeu oportunidades, mas pelo menos vencemos e a gente leva uma vantagem para o jogo de volta. Fica aí que eu já volto falar sobre John Textor, que pode ser o fim dele no Botafogo. Tô voltando aqui pra gente finalizar, vou pedir pra vocês aquela moral, hein? Compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, eu conto com a ajuda de vocês. Pra gente finalizar, a gente vai conversar sobre o John Textor e o futuro do Botafogo. Ontem ele esteve presente no estádio Newton Santos. Antes da bola rolar, ele marcou presença ali dentro do campo. Quando ele estava saindo, ele foi muito vaiado pela torcida do Botafogo. Talvez tenha sido a primeira vez que ele tenha ido lá no Newton Santos e tenha sido vaiado pelo público que ontem estava marcando presença. E ele deu uma entrevista para o GE e ele admitiu pela primeira vez a possibilidade de deixar o Botafogo. Abre aspas aí para o John Textor, que ele falou o seguinte nessa entrevista: eu prefiro ser arrastado para fora do prédio, chutando, gritando e meio morto, antes de deixar esse clube, mas eu estou tentando colocar o meu dinheiro aqui por muito tempo. Se eu não consigo fazer isso legalmente e outra pessoa quiser pagar, criamos um projeto, vivemos um sonho, mas queremos ganhar mais e o clube precisa de dinheiro. Se eles não me deixarem investir e outra pessoa puder, é o melhor para a torcida. Não é sobre mim. É sobre o Botafogo. O John Textor convocou, né, uma Assembleia Geral na última segunda-feira, mas ela acabou sendo adiada por falta de representantes legais de outras partes, como a Eagle Bidco e o Botafogo Social. E ele falou sobre isso também. A Eagle Bidco não apareceu. Eles disseram que sim, porque mandaram advogados. Mas não é o que nós queremos. Queremos voz, uma pessoa que sente a mesa e me diga: não vamos deixar você cuidar do clube, John. Nós vamos cuidar do clube no seu lugar. Não tivemos quórum na primeira reunião, terá outra no dia 27, e eu não me importo qual resultado será, se eu estou dentro ou se eu estou fora, desde que alguém esteja pagando as contas desse lindo clube. Os torcedores merecem. Não é a Eagle Bidco. Eu sou o sócio majoritário da Eagle. É a Ares fazendo o melhor que podem para proteger o time da França, o Lyon, e sacrificar o do Brasil, o Botafogo. E ele falou o seguinte também, ó: venham com capital ou saiam do caminho. O Textor ainda disse ser o único a oferecer dinheiro para ajudar na atual situação financeira do Botafogo. Chega de advogados, atividades nas sombras, pessoas trabalhando por baixo dos panos. Venham para a reunião, coloquem suas opiniões,
de forma transparente, encerre a reunião. Venha com capital e soluções ou saia do caminho. Eu fiz uma oferta de investimento de 25 milhões de dólares. Só posso colocar isso em forma de dívida, o que não é saudável. Eu pedi autorização para o meu investimento de 25 milhões de dólares ser aprovado e queria votar isso. Se não for por mim, também pedi uma autorização para criar ações para atrair investidores externos. Então, palavras fortes aí do John Textor, e a gente vai saber na próxima segunda-feira, dia 27, na Assembleia, o futuro do Botafogo com ou sem o John Textor. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fique com Deus, boa quarta-feira. Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu tô de volta, muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso, e amanhã, quinta-feira, tem live aqui no canal, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Não esquece, dá aquela moral, deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.